Meu caro Fábio Piperno, tem um dado aqui interessante. Aliás, a análise completa dessa pesquisa foi feita pelo cientista Antônio Lavareda, que inclusive me mandou aqui um dado que eu acho que é interessante da gente discutir, que eu acho que é o que gira em torno da eleição presidencial, que a gente já debateu inclusive aqui no 3 em 1, que é a questão econômica. Existe um questionário nessa pesquisa que perguntou justamente se a economia no Brasil está no caminho certo ou não. E aí tem uma piora para o governo, porque nós temos aqui, no mês passado, eram 64% aqueles que acreditavam que a economia não ia bem, não estava no caminho certo. Esse número cresceu para 67%. E aqueles que achavam que a economia ia bem, também caiu. Esse é o principal fator de preocupação do governo, Piperno? Bom, sem dúvida, é um dos principais, porque dificilmente um governo se reelege com economia ruim. Então, as consultorias e grandes bancos apontam para um PIB muito pequeno ou até mesmo abaixo de zero para 2022, ou seja, há uma nuvem de recessão no ar. A inflação talvez feche esse ano em 2 dígitos, isso também é preocupante. Anteontem a Anfávia divulgou o balanço das vendas do mês de outubro e foi o pior outubro em 16 anos. Apenas 150 mil veículos comercializados. Então, ou seja, os indicadores da economia, aqui não estou nem, enfim, discutindo quem tem culpa e quem não tem, a gente já falou muito sobre isso nos últimos tempos, mas o fato é que o conjunto dos indicadores econômicos, ele não é, nesse momento, pelo menos, muito favorável ao governo. É claro que pode mudar, enfim, pode acontecer algo no primeiro semestre do ano que vem que surpreenda a todos. Agora, o Lavareda sempre foi alguém muito sensato e, sobretudo, um grande leitor de pesquisas. Conhece isso como essa arte, como poucos aqui no Brasil. E certamente chamou a atenção do Lavareda algo que também me impressionou um pouco nessa pesquisa, que é o fato de que Ciro Gomes, um candidato que ficou em terceiro lugar na eleição de 2018, com 12%, no cenário sem o Sérgio Moro, ele já atinge 11%. Ou seja, muito próximo daquilo que foi a votação dele há 3 anos. Se o Ciro Gomes conseguir entrar nessa campanha de fato no começo do ano que vem, com 2 dígitos aí de preferência, é claro que ele se torna um candidato mais competitivo até pelo poder de sedução. E a gente já falou muito aqui sobre esse fator Ciro, que hoje é um candidato um pouco esquecido por alguns setores, mas na verdade Ciro Gomes sabe que não consegue mais crescer à esquerda, porque esse espaço está tomado pelo Lula. O que o Ciro Gomes fez nos últimos meses? Ele tentou cooptar o Datena, participou, aliás, de inúmeros programas do Datena, até ensaiaram uma chapa. Isso acabou sendo frustrado, porque o Datena vai agora para o PSD e não mais para o novo partido. Ele anda conversando com a ACM Neto, ele anda conversando com gente do PSD, com gente do PSB, ou seja, ele está, inclusive, buscando esses apoios nesse setor de centro-direita, nesse setor mais, enfim, moderado, porque sabe que a esquerda não cresce mais. E aí, será que ele vai, de novo, ter como teto esses 11%, 12%, ou dessa vez ele vai, de fato, conseguir cooptar algum setor moderado que não queira nem Bolsonaro e nem Lula? Essa é uma das perguntas que a gente ainda não sabe qual é a resposta.